Livro de Atos, capítulo 28, versículos de 3 a 5. Atos 28, de 3 a 5, diz assim: Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Amém? Coloque a mão assim no teu coração, vamos pedir que o Espírito Santo fale com todos nós. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi lida e nós pedimos sabedoria para falar da tua palavra. Que a tua palavra nesta noite, Senhor, seja confirmação. Que a palavra nessa noite seja a âncora para os nossos dias, seja a bússola para os nossos dias, seja a luz que nós precisamos. Espírito Santo, fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém. Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai nos trazer muito alento aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus vai ministrar ao nosso coração essa palavra. Já pudemos sentir a presença do fogo. Então, se existe fogo, existe víbora. Aqui, esta situação é muito interessante, eu quero que você preste atenção. Com certeza você já passou por algo que parecia injusto. Sabe aquela situação que se diz assim: isto é injusto que eu estou passando. Com certeza você já passou por algo doloroso, ou por algo que você entendia que até fosse desnecessário. E você disse: por que isso está acontecendo comigo logo agora? E depois você percebeu que foi exatamente aquilo que você achou que seria desnecessário, foi o que te posicionou para o próximo nível. Isto acontece com escolhidos. Tem escolhidos de Deus aqui nessa noite? Amém? No contexto desse texto que nós lemos, Paulo está indo para Roma em um navio. Mas a Bíblia nos relata que ele não chegou em Roma direto. Mas antes ele passou por uma tempestade. E consequentemente, devido a essa tempestade, ele passou por um naufrágio. Mas quando a gente vai olhar todo o texto, toda a história no qual este episódio aconteceu, nós vamos ver que nada disso foi acidente. Porque eu acredito que não existe acidente para quem vive debaixo de propósito. Nada. Não existe nada avulso na vida daquele que vive debaixo de propósito. Quando a gente olha essa história de Paulo, nós vemos que
aquilo tudo que aconteceu não foi só uma tempestade, mas foi alinhamento, foi preparação e foi permissão divina. E quando a gente olha essa história num todo, a gente vê que aquilo tinha que acontecer. A gente nota que Paulo estava no caminho certo, porém o céu se agitou, e a Bíblia conta que veio uma grande tempestade. Só que veio uma grande tempestade que não veio para destruir, mas veio uma tempestade para redirecionar. E aqui nós precisamos entender algumas coisas, de algumas coisas que a gente acha que é negativa, que não deveriam acontecer, mas que são verdadeiros redirecionamentos de Deus. E nós precisamos entender que nem toda turbulência é sinal de erro. Às vezes é sinal de avanço. E sempre que Deus permite algumas tempestades, alguns ventos, Deus muitas vezes permite o vento para revelar o que está firme e o que precisa cair, porque às vezes a gente está numa direção, num destino de Deus, mas existe algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, precisa algumas coisas que precisam sair da nossa vida. E nada melhor do que uma tempestade para a gente se livrar daquilo que é bagagem extra. Nada melhor do que uma tempestade para a gente conseguir abrir mãos de coisas que de repente até a gente acha importante, mas que não são essenciais. E eu entendo que aquilo que te atinge no caminho para o teu destino não tem o poder de te parar, mas tem propósito de te posicionar. Existem coisas que vão acontecer entre o nosso caminho e o lugar de propósito, entre o nosso caminho e o nosso lugar de destino. E se nós estamos caminhando debaixo de um direcionamento, se nós estamos caminhando debaixo de um posicionamento de Deus, devemos entender também as coisas que acontecem no meio do caminho. A Bíblia nos informa que aquela tempestade foi muito forte. Não foi uma tempestade comum, não foi uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade extremamente poderosa. Mas no meio dessa tempestade, a Bíblia nos conta que Paulo levantou a sua voz profética, e ninguém naquele navio pereceu. Ninguém no meio daquele naufrágio sucumbiu, somente o navio. Quando a tempestade chegar, quando os problemas avançarem, se tornarem gigantes, quando as dificuldades aparecerem, não se intimide, não se intimide, não se intimide diante da batalha. Aqui a palavra de Deus nos revela que Paulo está no meio dessa tempestade, e no meio dessa tempestade um anjo lhe aparece. No meio desse naufrágio, Paulo está falando com Deus.
No meio dessa luta, no meio deste algo que parece algo destrutivo, Deus continua ministrando. E a palavra é para você que está aqui nessa noite. Não importa a tempestade que você estiver enfrentando ou que você vai enfrentar, muitas vezes Deus se revela no meio da tempestade. Muitas vezes Deus fala no meio das coisas negativas. Muitas vezes Deus fala no meio da dor. Então não se intimide quando a tempestade chegar. Paulo está no meio dessa tempestade, mas a tempestade não teve a autoridade, não teve a capacidade de lhe roubar a identidade. Nós vemos uma tempestade terrível, todos os marinheiros assustados, todo mundo com medo de morrer, mas Paulo está tranquilo. Aquela tempestade não lhe amedrontou. Paulo era prisioneiro, e agora, de repente, de prisioneiro, ele passa a comandar toda a tripulação, porque aquele que sempre tem uma palavra de Deus, ele sempre tem um direcionamento. Aquele que sempre ouve Deus no meio da batalha, ele não fica murmurando, no meio da batalha, ele não fica se lamentando, mas ele aproveita esse momento para abrir os ouvidos e ouvir o que o céu está dizendo. Paulo agora está no comando, está dando um direcionamento para toda a tripulação. E a gente vai entender essa história, porque aquele navio vai se perder nessa tempestade. Aquele navio vai sucumbir no meio dessa tempestade. E isso nos leva a entender que aquilo que te trouxe até aqui pode ter quebrado, mas você chegou, porque o propósito não afunda. O propósito não perece, e muitas vezes Deus não precisa preservar o meio, mas Ele preserva o mensageiro. Às vezes Deus vai permitir algumas perdas, mas do meio das tuas perdas, do meio da tua dor, do meio da tempestade, pode ter certeza, você vai continuar de pé, você vai continuar ileso, porque existe algo dentro de você poderoso, existe uma mensagem dentro de você, e Deus vai cuidar que essa mensagem chegue até o seu destino. Se você é um agente de Deus para algo, não tem tempestade que te pare, meu irmão. Não tem luta que te pare. Se você carrega uma mensagem poderosa dentro de você, pode ter certeza, meu irmão, que não vai afundar, que não vai ser destruído. O meio pode acabar, o meio pode se destruir, mas no final o mensageiro continuará com a sua mensagem. Levante a sua mão para o alto e diga assim: nada pode me parar. Repete isto mais alto. E é importante você saber que se o céu está agitado, talvez seja porque o inferno está nervoso com aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega deixa o diabo nervoso, deixa o inferno preocupado. E muitas vezes o diabo, muitas vezes o inimigo tenta levantar tempestades para tentar te parar. Tem muita gente que diz assim: pastor, depois que eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, depois que eu abri o meu coração, depois que eu comecei a fazer tudo certo no caminho do Senhor, parece que o inferno acordou.
Parece que as coisas viraram ao contrário. Parece que tudo se levantou contra mim. Mas isso não é um mau sinal, não, meu irmão. Isto é sinal que você carrega algo precioso dentro de você. Isso é sinal que você carrega algo poderoso dentro de você. Lembra quando na época de Jesus, soube-se que Maria carregava o menino no seu ventre, e Herodes levantou um decreto para que todos os meninos fossem mortos. O inferno também sabe aquilo que você carrega, meu irmão. O inferno sabe aquilo que você possui. Não é à toa que os ventos estão contrários. Não é à toa que todo dia aparece alguém contra você, aparece uma luta, aparece uma dificuldade. Mas lembre-se, aquilo que Deus plantou dentro de você, aquilo que Deus colocou dentro de você, o inferno não pode parar, as trevas não podem parar. E muitas vezes as tempestades que se levantam são para nos redirecionar. A Bíblia nos diz que devido a esta tempestade que houve, o navio se dilacerou, encalhou num banco de areia, quebrou-se, partiu-se, e então eles tiveram que fazer um desvio de rota. Diga comigo, desvio de rota. O que é um desvio de rota, meus amados? É quando Deus te leva a lugares que outros precisam que você vá. Nem sempre você teria vontade de ir para esses lugares, porque geralmente nós traçamos meta e as nossas metas são retas. Mas às vezes Deus usa tempestades para nos levar a lugares que nós, por si só, nós não iríamos. A Bíblia conta que devido a esse naufrágio, Paulo vai parar numa ilha chamada Malta. Malta não estava no plano de Paulo, mas estava nos planos de Deus. Paulo pensava que estava indo para Roma, mas Deus de repente o levou para Malta. E aí você pode dizer, foi um erro, pastor? Não, o naufrágio não foi um erro, mas foi uma missão disfarçada. A Bíblia conta que os nativos daquela ilha nunca teriam ouvido sobre Jesus se Paulo tivesse seguido direto para o seu destino, seguido direto para Roma. E o que eu entendo aqui é que às vezes o seu desvio é a resposta de oração de alguém. Às vezes você vai dar uma palavra para alguém, sabe aonde? Lá no consultório médico. Às vezes você vai dar uma palavra para alguém num lugar que você não gostaria de estar, num lugar que você não gostaria nem de passar perto. Então entenda que às vezes Deus vai permitir a tempestade, e essa tempestade vai te levar a alguém que precisa do Jesus que você tem, que precisa da unção que você carrega, que precisa daquele poder que está dentro de você. E muitas vezes a tempestade vai te levar a se encontrar com alguém que precisa ouvir o teu testemunho. Entenda, se você está num lugar que você nunca quis estar, se você está passando por algo que você nunca achou que você passaria,
Quem sabe Deus está te levando para esses lugares para que você alcance alguém, para que você ore por alguém, para que você abençoe alguém. Então para de reclamar com as coisas que você não está entendendo. Entenda que até no meio das coisas negativas, Deus tem propósitos na tua vida. Até no meio das coisas que você nunca pediu para que acontecesse, mas aconteceram, pode ter um plano extraordinário de Deus por trás. E aí você passa, mas pastor, esses desvios que acontecem na minha vida vão me atrasar. E você acha que está atrasado, mas entenda, Deus está te posicionando. E você pode achar que está fora da rota, mas só que você está no centro da vontade. Sabe quando você está no centro da vontade, mas sente que está indo ao contrário daquilo que você achou que seria caminho de Deus, daquilo que você achou que seria a rota da bênção, a rota da vitória, e você acha que está perdendo tempo, mas Deus está usando você para alcançar alguém que nunca seria tocado de outra forma. Nós precisamos entender as rotas alternativas que Deus usa. Malta não era o destino de Paulo, mas era o destino de Deus para os malteses. E quando a gente olha para essa história, olha para essa palavra, nós vemos que Deus usou o naufrágio. Olha só, Deus usando algo negativo. Deus está no meio da tempestade falando com Paulo. Deus está no meio da tempestade direcionando Paulo. Deus vai permitir que aquele navio se quebre. Deus vai permitir que coisas se percam. Deus vai permitir que coisas fiquem para trás. Mas Deus tem um plano em tudo isso, porque através desse naufrágio Deus usará esta chegada de Paulo e toda a sua tripulação para desenvolver um grande avivamento. E a gente nota que Paulo chegou naquele lugar quebrado, mas ele saiu honrado. E eu entendo que o lugar que te recebeu por acidente vai te honrar por propósito. O lugar que te recebeu por acidente vai te honrar por propósito. O lugar que te recebeu por acidente vai te honrar por propósito. Sabe aquele lugar que você nunca quis estar? Sabe aquelas pessoas que você nunca pensou que iria conversar? Quem sabe você nunca mais os veja. Quem sabe você nunca mais converse. Quem sabe você nunca mais esteja neste lugar. Mas pode saber que alguém vai dizer: aqui esteve um homem de Deus, aqui esteve uma mulher de Deus, aqui esteve alguém no momento da dor, que não deixou sucumbir, que não deixou perecer. Louvado seja Deus pelos momentos negativos que Deus nos levanta com uma voz profética. Aleluias. Se você está em Malta como Paulo, num lugar que parece fora da rota do teu propósito, não reclame, ministre, fale de Jesus, fale da graça de Deus, fale do amor de Deus. Foi num lugar que parecia fora da rota do seu propósito que José conheceu o copeiro do rei, que iria ser mais tarde a sua conexão com o seu destino. Entende? Entende que às vezes as chaves de Deus parece que estão fora do lugar? Entende que os posicionamentos de Deus parece que são em lugares que você nunca imaginou que estaria, mas Deus te leva de uma maneira ou outra a você se encontrar com o teu propósito. José precisava estar na prisão,
para ele se encontrar com a chave que abriria a porta do seu futuro. Então entenda que se você está fora de rota, não se desespere, mas descubra o propósito. É você se colocar de joelhos e dizer: Senhor, por que eu estou nessa posição? Por que eu estou passando por isto? Por que eu estou enfrentando isto? Por que eu estou num lugar onde eu não gostaria de estar? Por que, meu Deus? Porque entenda o propósito. Deus não erra o GPS, Ele só muda o trajeto para salvar quem precisa ser alcançado. Todas as vezes que um escolhido se desvia de rota, que não foi ele que criou, saiba, Deus vai alcançar alguém por você, Deus vai tocar em alguém por causa de você, Deus vai liberar alguém por causa de você, Deus vai libertar alguém por causa de você. O mundo clama por libertadores, o mundo clama por pessoas que entendem que até nos lugares aonde ele nunca pensou que estaria, lá existe um propósito maior. Você pode levantar a tua mão e dizer: Deus, muito obrigado, Senhor, pelas rotas alternativas da minha vida. A Bíblia nos conta que Paulo chegou nesta ilha e os bárbaros, os nativos daquela ilha, fizeram uma grande fogueira, foram corteses com eles, fizeram essa grande fogueira para lhes aquecer, para lhes acolher. Mas era um dia chuvoso, frio. Paulo viu que aquela fogueira que eles estavam fazendo iria se apagar, e a Bíblia nos conta que ele foi juntar alguns gravetos para manter o fogo aceso. Ele foi juntar alguns gravetos para manter o fogo aceso, pois devido o frio e a chuva, aquele fogo estava enfraquecendo, estava se apagando, e foi neste momento em que ele jogava lenha no fogo. A Bíblia nos dá essa informação. Eu, desde que vi esse texto, eu pensei: Deus tem uma palavra aqui, Deus tem um direcionamento aqui. Ele está jogando lenha no fogo, e a Bíblia diz que quando ele está jogando lenha no fogo, uma víbora mortal, uma cobra, ela gruda na mão dele e não soltou. Quando eu olho esse texto me faz lembrar que a víbora aqui é uma personificação do diabo, é uma figura do diabo. Paulo foi mordido por uma víbora enquanto ele servia. O ataque veio do meio da obediência, e nós notamos que Paulo não estava parado, Paulo não estava descansando, Paulo não estava murmurando, ele estava ajudando a manter o fogo aceso. Eu entendo que víbora não gosta de quem se preocupa com o fogo. Víbora não gosta de quem se preocupa com fogo. A Bíblia nos revela que o ataque veio quando ele se envolveu com a obra. A víbora não saltou enquanto ele caminhava, saltou quando ele buscava algo para reacender o fogo. Algo para reacender o fogo. Não pense que as víboras não vão se levantar com gente que está preocupada em reacender o fogo. Não pense que o inferno não vai se levantar contra um ministério
contra um pai que decidiu reacender o fogo da sua família, contra um líder que decidiu reacender o fogo do seu grupo, contra um ministro de louvor que decidiu reacender a chama da adoração. O diabo se levanta contra aquele que decidiu reacender o fogo. Tem reacendedores de fogo aqui nessa noite. Sabe, queridos, existem pessoas que estão sendo atacadas, existem pessoas que estão sendo mordidas, simplesmente porque ousaram tocar no que reacende o fogo. E é por isso que você está sendo atacado, desde que você decidiu acender a chama do teu coração, desde que você decidiu resgatar a tua identidade, porque você é do fogo, meu irmão. Você é pentecostal. Tem pentecostal aqui? Tem gente que é do fogo aqui? Tem gente que gosta de glória a Deus aqui? Tem gente que gosta de aleluia aqui? Tem gente que gosta de batismo com o Espírito Santo? Tem gente que gosta de unção? Desde que você decidiu orar, o inferno se levantou, porque quanto mais você se aproxima da glória, mais o inferno se levanta e tenta te atacar. E notem que aqui neste caso, o ataque foi preciso. Notaram? O ataque foi na mão de Paulo. O que Paulo estava fazendo quando ele foi mordido, quando ele foi ferido, quando ele foi atacado? Paulo estava servindo. Paulo estava servindo. Paulo olhou a fogueira se apagando e ele disse: se depender de mim, esse fogo não se apaga. Se depender de mim, esse fogo vai continuar aceso. Eu preciso trabalhar, eu preciso juntar gravetos, eu preciso juntar lenha para que este fogo seja revigorado, seja reavivado. Paulo está servindo, e vem a víbora e gruda na sua mão. A mão é símbolo de serviço, a mão é símbolo de entrega. Se você puxar pela tua memória, você vai lembrar quando foi que o inferno começou a se levantar contra você. Você vai lembrar quando o inferno começou a se levantar contra a tua família. Você vai se lembrar quando o inferno se levantou contra as tuas finanças. Você vai se lembrar quando o inferno se levantou contra a tua saúde. Foi quando você decidiu se envolver e servir na obra do Senhor. Foi nesse tempo que ele tentou te ferir. Foi nesse tempo que ele tentou te machucar. Foi nesse tempo que ele tentou te morder. Mas entenda, amados, que a mordida foi uma tentativa de calar as tuas mãos. A ferida foi uma tentativa de paralisar o teu servir. Mas ouça, quem é chamado não recua por ataque. Quem é chamado não recua por ataque. Quem é chamado não recua por ataque, mas responde com sacrifício. Eu estou ferido, mas eu continuo. O inferno se levantou, mas eu não paro. O inferno está me atacando, mas eu mesmo com sacrifício eu continuo. Porque eu tenho um chamado que consome o meu interior.
Entende? Tem alguém que está ferido aqui nessa noite. Tem alguém que está passando por uma luta, uma adversidade que parece que não tem fim. Deus está com você, meu irmão. Não pare, não desista, não desista do teu chamado, não desista do teu ministério só porque o inferno te atacou, só porque o inferno te feriu, só porque o diabo se levantou. Não pare, Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem planos, Deus ainda tem algo poderoso para revelar através de você. Apenas o conselho que eu te dou como teu pastor é: não pare de servir, não deixe o diabo te tirar da posição que Deus te colocou. Mas como pode isto, pastor? Alguém servindo e ser atacado, alguém servindo e ser mordido, alguém servindo e sofrer dores. E aqui nós precisamos entender, queridos, que às vezes Deus vai permitir que nós sejamos mordidos. Às vezes Deus vai permitir que nós sejamos atacados, feridos. Pode acontecer. Às vezes Deus vai permitir que nós sejamos atingidos, e muitas vezes atingidos por coisas venenosas, muitas vezes atingido por coisas mortais. Mas esse texto, ele nos mostra que nós podemos ser feridos por víboras do inferno, nós podemos ser envenenados de maneira mortal, mas Deus não permitirá que o veneno tenha efeito. Pode te ferirem, pode te machucarem, pode te caluniarem, pode se levantarem contra você, mas não te matam, não te destroem, não te matam, não te destroem. Entenda isso, amados, de uma vez por todos, que Deus não proíbe que alguém trame contra você, mas Ele proíbe que a trama não dê certo. Deus não proíbe, por exemplo, do macumbeiro fazer uma macumba contra você. O que Ele proíbe é que não tenha efeito. Deus não proíbe alguém usar a língua para te amaldiçoar. O que Deus proíbe é que a maldição não te alcance. Deus não proíbe que o inimigo se levante. O que Ele proíbe é que ele não triunfe sobre você. O veneno da víbora não fará efeito na tua vida. Eu declaro aqui que o veneno da víbora não terá efeito na tua família. O veneno da víbora não terá efeito no teu ministério. Se você crê nisso, levante a tua mão e glorifique a Deus, porque o veneno da víbora não vai funcionar. O diabo fez o laço, mas Deus vai cortar. O diabo fez a arapuca, mas Deus vai quebrar. O diabo fez a sepultura, mas Deus vai fechar. Quem acredita que os planos do diabo não vai dar certo contra você, joga a mão para cima e glorifica o nome do Senhor. O que te mordeu, mordeu, doeu,
doeu, machucou, mas não vai te matar. O veneno não tem poder em quem carrega propósito. Não tem poder. E eu acho interessante que muitas vezes aquilo que te fere revela quem você é. O ataque veio no meio do serviço. O inimigo quer te ferir para te calar. Mas Deus vai usar a ferida para te levantar. O inimigo quer te ferir para te calar. Mas Deus vai usar a ferida para te levantar. A ilha, os moradores, os bárbaros, viram a mordida, mas eles não viram os céus que a cobriam. Os nativos diziam: certamente ele é um assassino. Notem, o julgamento das pessoas foi instantâneo. Paulo escapou do mar, mas agora seria punido. Para eles, para gente que não entende, para gente que não conhece o propósito, a víbora era um sinal de culpa, mas para Deus era a oportunidade da exibição da glória. Muita gente vai olhar o ataque que você sofreu e tentar usar isso como prova contra o teu chamado. Não se escandalize com quem te julga pelo processo sem entender a promessa. Não se escandalize, porque quem te viu mordido não viu quando Jesus te apareceu em Atos 23:11 e disse: importas que vás a Roma. Quando você sabe o teu destino, você entende que nada te destrói no meio da caminhada. Paulo sabia para onde ele estava indo. Então entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não carrega apenas feridas, você carrega uma agenda celestial com destino profético. Amém? Você carrega algo poderoso, e as vozes que te condenaram pela víbora serão as mesmas que te honrarão pela cura. E Deus vai virar a sentença em testemunho. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Notem, Paulo não dialoga com a serpente, ele não entra em pânico e nem se defende, ele sacode. Há momentos em que o livramento é uma escolha espiritual, e o altar que acendeu o ataque também é o altar que queima o veneno. O altar que acendeu o ataque, que denunciou a víbora, é o mesmo altar que vai queimar o veneno. É o mesmo altar que vai queimar o veneno.
é o mesmo altar, é o mesmo lugar, é a mesma presença, é o mesmo fogo, o fogo que você reacendeu e apareceu o ataque, e apareceu as víboras, e deixou o diabo nervosinho. É este mesmo fogo que vai queimar o veneno, é este mesmo fogo que vai destruir a estratégia, é esse mesmo fogo que vai quebrar o arco, é esse mesmo fogo que vai destruir as artimanhas do inferno. Tem pessoas que estão carregando a víbora na mão há anos, vítimas de calúnia, vítimas de rejeição, de abuso, de traições, mas ainda estão paradas com o veneno exposto. É hora de você sacudir no altar o que tentou te matar. É hora de bater a poeira, se colocar de pé e ir em busca daquilo que Deus tem para você. Você não morre daquilo que Deus já decidiu que você venceria. O que te prendeu nessa noite, eu declaro como uma voz profética para a tua vida: o que te prendeu será queimado, e o que te envenenou será expulso. Sacode e continua, sacode e continua, sacode e continua. O que te atacou, amados, vai te lançar num nível maior. Olha o que diz a palavra: eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto de um momento para outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Se alguém está esperando que aquilo que te feriu vai te matar, espera deitado, espera mais um pouco. Quem tem propósito não morre por causa das feridas, não morre por causa das traições, não morre por causa das calúnias, não morre por causa das lutas, mas o Senhor será exaltado através daquilo que você venceu. Podia ter te matado, mas não te matou. Podia ter te destruído, mas não te destruiu. E sabe por que você não foi destruído? Porque Deus está protegendo o seu propósito. É isto, não saia do propósito e você se tornará invencível. Não saia do caminho, não saia do lugar que Deus te colocou, não saia da vontade de Deus, e tudo que se levantar contra você se transformará em testemunho de superação. Olha aqui as minhas marcas, olha aqui as minhas dores. Jesus falando para Tomé: olha as feridas nas minhas mãos, não puderam me matar, mas hoje é o símbolo da minha vitória. As tuas feridas serão o símbolo da tua maior vitória. Se você crê, adore ao Senhor nessa noite. A continuação diz assim: nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo
Então foi-lhe fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Impôs-lhe as mãos e o curou. E havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. O povo da ilha esperava a sua morte, mas teve que contemplar o seu ministério. E a ilha se transforma de campo de julgamento em campo de milagres. E nós vemos aqui que a víbora não matou e ainda abriu espaço para a cura, autoridade e influência. Você tem autoridade para falar de dor quando você passa por ela. Você tem autoridade para falar de traição quando você vence a traição. Você tem autoridade para falar daquilo que Deus fez você superar. Deus, nessa noite, Ele te dá autoridade e influência, autoridade e poder. Entenda que Deus não te livra do veneno, apenas do veneno, mas Ele te unge com a mão que foi mordida. Aonde você mais foi ferido, é aonde você mais vai curar. Aonde você mais foi ferido, é aonde você mais vai curar. Malta não era o destino, mas se tornou o palco da transição profética de Paulo. Tem lugares onde você sofreu que vão ser território da tua maior autoridade espiritual. Só quem esteve cativo tem uma grande autoridade para libertar outros que estão cativos. Paulo foi mordido, mas não vencido. Foi julgado, mas não condenado. Foi atacado, mas não anulado. E com vocês também será assim. O que te feriu não vai te paralisar. O que te atingiu não vai te tirar do altar, mas Deus vai usar a tua cicatriz como chave para curar outros. E você vai entender que nada que aconteceu no caminho tem o poder de cancelar o que Deus escreveu sobre você. O ataque não muda o destino. Ele só confirma que você está no caminho certo. E se a víbora apareceu, é porque o fogo está aceso. Se a víbora apareceu, é porque o fogo está aceso. Nesse tempo, nos preparemos para as víboras, porque o fogo vai continuar aceso neste lugar. O fogo vai continuar aceso nessa igreja. O fogo vai continuar aceso. À medida que eu for falando, você vai levantando e glorificando. O fogo vai continuar aceso nesta igreja. O fogo vai continuar aceso neste ministério.
O fogo vai continuar aceso na tua casa. O fogo vai continuar aceso no teu chamado. O fogo vai continuar aceso, porque Deus está conosco, porque Deus está ao nosso lado. Pode vir as víboras, pode vir o veneno, mas aqui Deus nos dá autoridade para chacoalhar, para balançar as víboras, e serão queimadas pelo fogo do Eterno, serão queimadas pelas chamas do avivamento. Quem crê que a chama vai continuar e vai me ajudar a continuar ajuntando gravetos para que este fogo continue aceso, levanta a tua mão bem para o alto e dá uma poderosa salva de palmas para o Deus que nos chamou e nos elegeu. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.